Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta quinta-feira. Proposta de vereador quer acabar com empresa pública de transporte e circulação. Segue o impasse. Assembleia Legislativa discute licitação para obras do Cais Mauá. Superlotação em emergências causa transtornos a pacientes na capital. E mais, a previsão do tempo e o comentário de Ribeiro Neto sobre o jogo entre Internacional e Paysandu. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre uma proposição para acabar com a EPTC. O vereador Vambert de Lorenzo, do PROS, defende a extinção do órgão e ainda faz duras críticas a agentes da empresa que estariam produzindo multas em série. Vambert criticou o modelo jurídico da EPTC, que define como imoral. Ele também afirmou que o objetivo da empresa é apenas arrecadar. Porto Alegre não pode mais conviver com a EPTC. A EPTC é imoral. E eu digo que ela é imoral, não me refiro às pessoas que compõem a EPTC. O modelo é imoral. E por quê? Porque uma empresa que é responsável pela circulação, pela mobilidade da cidade, ela tem que garantir a segurança no trânsito, ou seja, ela tem que coibir as infrações e ela tem que fazer com que o trânsito seja seguro para que a gente volte para casa vivo. A EPTC não tem esse interesse. Como empresa, ela tem a obrigação de arrecadar. O vereador defendeu a criação de uma autarquia para substituir a EPTC e citou outras cidades que mudaram seu modelo de fiscalização. Um modelo jurídico que fere a Constituição. Nós já sabemos, isso é pacífico na doutrina, de que empresa pública não tem poder de polícia. Municípios que tinham empresas públicas e mudaram. Belo Horizonte, Criciúma, Fortaleza. E o que a gente propõe? Que se crie uma autarquia. Em primeiro lugar, funcionário de uma autarquia, administração direta, está vinculado à administração direta e tem o poder de polícia. Vambert também faz apontamentos sobre casos em que agentes da EPTC estariam produzindo multas em série. Hoje eu recebi isso aqui no gabinete, são 30 multas de um mesmo agente no mesmo dia, multando taxistas, e a multa é a mesma, que o passageiro estaria sem o cinto de segurança. E aí vale a palavra desse azulzinho, que eu já tenho a matrícula dele, a mesma matrícula, 30 multas, a palavra dele contra a dos taxistas. Ocorre que ele não tem fé pública. Ele é empregado de uma empresa. Em nota, a empresa pública de transporte e circulação afirma que, abre aspas, o vereador não pediu a extinção da EPTC, mas apenas uma mudança na Constituição jurídica, como a transformação em uma autarquia, por exemplo, fecha aspas. A empresa disse ainda que tem um estudo bem avançado sobre o tema junto com a Prefeitura da capital. Mais um capítulo da novela sobre o Cais Mauá. Uma audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa discutiu hoje a revitalização do cais. Os deputados querem agora a formação de um fórum para continuar a discussão sobre o tema. O consórcio Cais Mauá venceu a licitação em 2010 e até o momento não deu início à revitalização. Com isso, o governo estadual considera que as cláusulas do contrato não foram cumpridas. Na audiência, a empresa pôde apresentar os motivos do atraso nas obras. O consórcio argumentou que entre os problemas enfrentados estão a burocracia e o atraso em licenças necessárias para a operação da revitalização. Nada aconteceu até agora e o governador que comanda esse contrato, porque essa é uma área delegada ao governo do estado, vai tomar uma decisão. E esta audiência pública, ela pretende oferecer, digamos assim, argumentos para que ele tome a melhor decisão. E a melhor decisão, ao meu ver, é aquela que, independente se mantém o consórcio que está aí ou outro que venha a ser, que as coisas aconteçam. Representantes do consórcio reforçaram a intenção de prosseguir com o projeto e de conversar com o governo sobre a proposta de repactuação dos termos estabelecidos. O deputado Sebastião Melo sugeriu a formação de um fórum para continuar a discussão do tema.
Superlotação nas emergências da capital. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre registrou um aumento atípico nos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde nos últimos dias. A Secretaria de Saúde da capital informou que está no limite da capacidade de atendimento nas urgências e emergências dos hospitais, prontos atendimentos e unidades de pronto atendimento. A procura nos últimos dias tem se intensificado. Vários municípios aqui em volta que a gente vê tem visto com crises bem intensas na saúde, com fechamento de hospitais, fechamento de postos, ou pelo menos redução importante da capacidade de atendimento. Isso acaba impactando na gente. A gente tem um dado dos últimos meses, 40% dos nossos atendimentos não são de Porto Alegre, são da região metropolitana, ou seja, Porto Alegre está atendendo o seu município e todos os outros municípios à sua volta. A área de pediatria registrou um aumento de 50% nos atendimentos deste mês, em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu levei ele na UPA e na cidade que eu moro e eles disseram que era virose, que era para esperar os 3 dias de febre, se não passasse para retornar direto para um hospital, porque lá eles não têm recurso algum, né, se a febre continuasse. E aí eu trouxe aqui agora e não tem atendimento. E eu já estou aqui há mais de 1 hora esperando para eles me atenderem para triagem ainda. E ele está queimando em febre e ninguém chamou até agora. Eu estou aqui já faz 2 horas esperando atendimento para o meu filho e até agora nada. Tem gente que está mais tempo, tem gente que está desde a noite passada aqui. E está assim, superlotação, e eles dizem que caso azul não tem previsão para atendimento. A emergência do Hospital da Criança Santo Antônio tem capacidade de 17 leitos na internação. Segundo o painel de controle da Secretaria de Saúde, instalado em todas as emergências pediátricas do município, a capacidade do hospital está 3 vezes acima da média, com 35 pacientes internados. O Hospital da Criança Santo Antônio vem se mantendo líder nesse indicador de lotação. A gente tem se mantido a 250% da capacidade em relação aos outros hospitais e emergências da cidade. Só tem uma emergência que nesse momento parece estar mais lotada que nós, que é o HPV, mas ele só tem 5 leitos. Então rapidamente eles lotam e a gente tem uma capacidade de absorção maior, mas mesmo assim não está dando conta. Para os casos mais leves, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população para que busque atendimento nas 140 unidades de saúde da capital. 4 delas operam até às 10 horas da noite. São as unidades Tristeza, Modelo, São Carlos e Ramos. Que tristeza. Bom, permanece a indefinição sobre as indicações do governador Eduardo Leite para os cargos da diretoria do Banrisul. Na Assembleia, a resistência dos deputados é em relação ao valor que será pago aos nomeados. Assunto para Guilherme Macalossi, nosso comentarista de política. Um salário bom, né? Boa noite. Um salário poupudo, né, Carla? Bom, razoável. Boa noite, Carla. Boa noite. O governador Eduardo Leite tem dado boa condução na maioria dos temas que ele tem levado até a Assembleia Legislativa. Mas neste, parece que não foi bem enjambrada a coisa. E há uma enorme resistência que se formou em virtude do valor que seria pago para o novo conjunto de diretores do Banrisul, que é a principal estatal do nosso estado. A elevação seria de 50 para 100 mil reais, o valor pago ao diretor do Banrisul. E os demais diretores subiriam para 90 mil reais. Bem, alguém poderá dizer, é verdade, o Banrisul ele tem orçamento próprio, ele não depende do governo do estado para existir nem funcionar, mas ele continua sendo um banco público e daí há o peso político, porque enquanto os diretores do Banrisul vão ganhar 90, 100 mil reais, que são valores de mercado, isso é valor pago no mercado financeiro para gerentes, para diretores de banco, nós temos aí milhares de servidores públicos ganhando pouco e ganhando parcelado. Então isso tem um peso muito forte. Afinal de contas, independente da gerência que se dê ao Banrisul, se é uma gerência com visão estratégica de empresa, o fato é que é um banco público e pesa sobre o Banrisul decisões que são de cunho político. Então, se é uma empresa pública,
alguns regramentos e alguns pesos e medidas políticas acabam se sobrepondo. E tem um aspecto a mais nessa história, Carla. É o seguinte, a eventual elevação do valor pago para os diretores do Banrisul pode gerar um efeito cascata em outros bancos, também públicos, como o Badesul. Então imagina só, né, o custo todo dessas diretorias. Tem aquela questão de dizer assim, não, é porque o banco tem que ser atrativo para grandes executivos. É verdade, só que o problema é o contexto em que se insere o Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando como é a disputa para esses cargos entre a base aliada. E daí nós vamos entrar dentro do submundo da política. Porque são poucas vagas, muitos partidos que compõem essa base. Exato. E é realmente um salário e um poder importante. Mas o detalhe que necessita ser explicado é que não há resistência aos nomes indicados. Sim. É o valor. Ao valor. Mas que, como é a joia da coroa do governo do estado, né, o Banrisul, tem ativos, é lucrativo, é claro que tem um peso muito maior, né? Cruzando as conversas de hoje. Sobre os desafios do transporte público na região metropolitana de Porto Alegre. Você que fica aí parado no trânsito, né? Quando cai uma garoa, é disso que nós vamos falar, às 22h30. Principalmente da região metropolitana, né? A integração entre os modais não estão funcionando, né? Como é que não tem Transurb até a Zona Sul? É uma coisa que eu não consigo entender. Eu consigo. Tu consegue? Falta recurso público. Falta recurso para tudo, né? A gente viu ali antes, né, a situação dos hospitais, ali, essa reportagem assustadora que acabou de passar. Obrigada, um bom programa e até amanhã. Obrigado, Carla. Amanhã a gente volta às 10 horas. Nós vamos ficar conversando aqui, se dependesse, a gente ficava comentando tudo que é política, economia com a gente. Obrigada. Obrigado, Carlinha. Um bom programa. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de polícia. Preso na Argentina, o suspeito de ser um dos autores do assalto a uma loja em Estância Velha em abril. Veja o que mais foi notícia nesta quinta-feira. O acusado foi preso no sábado, mas somente nesta quarta-feira a polícia divulgou a ação. Além do assalto à loja em Estância Velha no último mês, ele também é apontado como principal suspeito de executar pai e filho durante o crime. A Polícia Federal cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em 8 estados para combater os crimes de produção e divulgação de pornografia infantil. No Rio Grande do Sul, uma pessoa foi presa em flagrante em Montenegro. A iniciativa coincide com a Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em São Leopoldo, a polícia apreendeu 8.400 comprimidos de êxtase. Esta operação é uma das cerca de 60 ordens judiciais que estão sendo cumpridas no estado. Deflagrada nas cidades de Lajeado e Cruzeiro do Sul, a Operação Conexão reprime a prática de crimes envolvendo furto qualificado, receptação, associação criminosa e tráfico de drogas. A investigação por parte da polícia começou após o furto de cabeamento em empresas de telefonia. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver os transtornos que o temporal causou aqui na capital e o comentário de Ribeiro Neto ao vivo sobre o jogo entre Internacional e Paysandu. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC agora para falar sobre a previsão do tempo. O dia hoje foi de chuva intensa aqui na capital. Algumas ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas e houve congestionamento em alguns pontos, como no túnel da Conceição. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chuva intensa e ventania em quase todo o litoral. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado para esta sexta-feira. Chuva na maior parte do estado. Em Esteio, na região metropolitana, tempo chuvoso durante todo o dia. Mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra, chuva durante o dia e a noite, sem possibilidade de sol. As temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Em Bagé, na região da Campanha, pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme, mínima de 8 e máxima de 15 graus. Em Erechim, no norte, o sol aparece entre nuvens pela manhã, tarde e noite com chuva, temperaturas entre 7 e 13 graus.
Em Uruguaiana, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo fica firme, mínima de 9 e máxima de 17 graus. Agora vamos ao futebol. O Internacional joga neste momento contra o Paysandu pela Copa do Brasil e as verdades da bola. Ribeiro Neto que vai nos contar como é que... Aqui, eu tô assim, ó, eu tô quase morrendo aqui, ó. Vocês perceberam que hoje a gente tá numa estica, né? Quanto é que tá o jogo? Tem evento aqui hoje, então assim, eu tô me sentindo assim, pinguim é quando a gente usa smoking, né? Eu tô me sentindo um agente funerário, assim, sabe? Você tá muitíssimo elegante. Isso aí é bondade tua. Eu tô me sentindo assim, eu não sou assim, me sabe? Me disse, meu Inter tá ganhando? Tá bem, tá ganhando. Mas olha, vou te contar uma coisa, tá? O Inter jogou um primeiro tempo bem natural, fez um gol, né? Deveria ter tido um pouquinho mais de capricho nas finalizações e foi pro primeiro tempo uma vantagem mínima. O que aconteceu no início do segundo tempo? Cruzamento na área, gol do Paysandu. Aí bateu o pavor. Aí teve uns 5 ou 6 minutos de mandrake no time do Inter. Mas agora há pouco o Lindoso marcou o segundo gol, num rebote de uma bola aérea, e as coisas parecem que vão se acalmar, né? Então vejam como a Copa do Brasil é traiçoeira, né? E não existe jogo jogado, não existe. E se tu perder a oportunidade de matar, o adversário cresce na parada, seja qual for o local. Então, vamos ver, tomara que o Inter aí na sequência do jogo possa confirmar. É importante que faça um golzinho mais para ter 2 de diferença, aí encaminha a classificação. Senão vai ser um terror lá no Mangueirão. Lá tem gol qualificado nessa fase? Não tem. Copa do Brasil não tem gol qualificado. O Paysandu já seria um problema... Então vamos aguardar. O Internacional, o Odair, quando tomou o gol de empate, tirou o Zeca e colocou o Paredes. Né? O jogador do Inter foi para o ataque, o Inter, porque tem que ganhar o jogo, né? E deu resultado, vamos ver, para a sequência da partida. Agora, o Grêmio ontem foi o velho Grêmio de sempre. Até o Renato já não me surpreende mais. O discurso do Renato, todo mundo sabe qual é. Está tão previsível o discurso do Renato quando o time do Grêmio é. Né? O 0-0 para mim foi bom resultado, porque confronto de 180 minutos, está valendo empate fora de casa. Vamos ver, o Guilherme Pass conta essa história a partir das histórias do Renato. Queria falar deixar uma coisa bem clara. Todo clube, em alguns jogos, alguma competição, dá uma vacilada. O Ajax deu, há uns 10 dias atrás, o Barcelona deu, o Grêmio está dando. Mas eu queria lembrar algumas pessoas que o Grêmio, 2 anos e meio, 6 títulos. Então, para os cornetinhos ou para alguém que está com amnésia, 2 anos e meio, 6 títulos. Renato, mas na estreia da Copa do Brasil, um 0-0 nos primeiros 90 minutos. Pode ser sim bem diferente. Tem o jogo da volta na semana que vem. Jogamos os primeiros 90 minutos, é um resultado normal aqui. Juventude também quer classificação. Juventude brigou, melhorou bastante, brigou com a gente, quase que de igual para igual. Só que na próxima quarta-feira é na Arena. E lá na Arena você pode ter certeza que é bem diferente. No jogo, a primeira chance veio com o Everton, que parou em Carné. Juninho Capixaba teve a grande oportunidade, mas tirou demais e mandou por cima do gol. Alisson pela direita no segundo tempo ainda tentou. Jean-Pierre arriscou um gol olímpico. E da entrada da área, chutou sem perigo. Dando espaço para o contra-ataque, Brian Rodrigues aproveitou, mas Paulo Vitor defendeu tranquilamente. Um jogo sem criatividade, sem efetividade para os dois lados. Enquanto estiver aqui não vai ter crise, porque a gente está com o nosso torcedor está muito satisfeito, todo mundo aqui dentro do clube está muito satisfeito, entendeu? O futebol te proporciona a cada 3 dias você entrar em campo. É só a gente vencer no próximo sábado no Atlético, que é um jogo difícil. E aí o Grêmio passa a ser um favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu já estou vacinado quanto a isso, entendeu? Mas para quem tem amnésia, eu vou voltar a repetir. 2 anos e meio, 6 títulos. O Grêmio já ganhou tudo também, né, com o Renato, então tem essa vantagem, ainda tem esse fôlego. Né? Eu só acho que o Renato está errado numa coisa, não é todo torcedor que está assim, completamente cego de paixão, né? Tem muito torcedor do Grêmio, muito mesmo, que está vendo que a coisa não está bem, né? E se é verdade isso que o Renato não está totalmente errado, tá?
E eu vou fazer a meia-culpa da minha categoria, que é a imprensa. Realmente, hoje, como a opinião ficou pulverizada pelas redes sociais, todo mundo é meio cronista hoje, né? Todo mundo tem Todo mundo tem opinião. todo mundo tem opinião, todo mundo tem veículo, né? Um endereço eletrônico é um veículo de comunicação hoje, né? Então, aí fica meio, sabe, pulverizada a opinião e tem esse negócio realmente, né? Que é a opinião do resultado, né? Ganhou tá bem, perdeu tá mal, não se tem uma análise racional, enfim, né? O Henrique tá pedindo para eu enrolar, é isso, Henrique? Eu enrolo aqui, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Henrique é nosso editor. Não, grande Henrique, Gil. Então, assim, ó, o que eu quero dizer para o torcedor do Grêmio é assim, ó. Olha, se fosse você, ao contrário do que o Renato diz, é que tem uma coisa é o que tu diz, outra coisa é o que tu sente. Isso vale para a nossa vida, né? Confie muito mais nos atos do que nas palavras, né? Então, assim, ó, tomara que o que o Renato esteja dizendo seja apenas um discurso externo e tal, para desviar o foco e tal, aquela coisa, tergiversar, né? Pode ser, né? Porque se não for, é mais preocupante do que eu estava pensando. O Grêmio, infelizmente, não tem departamento de futebol. Ribeiro, eu não sou da área de futebol, mas adoro futebol. Mas é claro que é. Eu não consigo imaginar que o Renato realmente pense... Não, como eu conheço o Renato bem, eu não duvido que ele pense isso mesmo. Eu acho que ele já percebeu que tá tudo bem, que o time está previsível, que não é mais aquele time de antes. Uma hora é o Nana Neném, outra hora é o Deu Mole, aí depois virou pro avião, e depois é o Foco, e agora é o Cornetinha. Não, gente, o Grêmio não está jogando bola. O problema do Grêmio tem sido a bola, por incrível que possa parecer. Já falei, quem me acompanha sabe, a mecânica de jogo do Grêmio faliu e o Renato tem que reinventar o time do Grêmio, né? Então, eu recomendo, né? Aliás, concordo com o Renato, eu recomendo que o Grêmio ganhe do Atlético. Se não ganhar, meu amigo, é um bom jogo. Esse sinal de fumaça aí, Renato, vai virar um código Morse, tá? Obrigada, querido. Valeu, até daqui a pouco aí, no Dois Toques, horário especial hoje. O Jornal da RDC termina agora, mais notícias amanhã no Rio Grande Movimento ao meio-dia, mas a partir de agora não tem Cruzeiro das Conversas. Sabe que eu pareço o cara da família Adams, né? Nada, tu tá elegante demais. Não, isso aí é tu que tá bondade, eu tô me achando muito feio, especial com Cadu Oliveira, Ribeiro Neto e toda a nossa equipe de esporte para fazer toda a repercussão no jogo do Inter assim que acabar. Com a gente. Isso, eles estão indo para o outro estúdio aqui, não perca nenhum detalhe desse jogo com esse time de craques. Analistas, craques, fantásticos, só gente bonita. Tá? A gente se vê amanhã. Uma boa noite, até amanhã.